O Evangelho de Jesus Cristo possui as suas complexidades. Porém, isso não significa que não possa ser anunciado com simplicidade. Existem diferentes maneiras de anunciar o Evangelho. Veremos que até mesmo os autores bíblicos, os autores do Novo Testamento, anunciavam o mesmo Evangelho de Jesus Cristo, fazendo, porém, uso de maneiras e estratégias diferentes. Quando nós falamos de um jeito que seja simples, acessível e breve, isso não quer dizer que isso seja um simplismo, uma simplificação. Neste vídeo nós queremos demonstrar 5 formas diferentes como o Novo Testamento apresenta o Evangelho. Fique conosco! Depois dos nossos vídeos O que é o Evangelho e também O que o Evangelho não é, nós decidimos fazer ainda este outro vídeo aqui sobre as diferentes maneiras que o Evangelho pode ser apresentado. O Evangelho é o mesmo, há somente um único Evangelho. Porém, a maneira com que este Evangelho é apresentado pode variar. Não existe apenas um único jeito encaixotado ou sistematizado para ser apresentado. A própria Bíblia, no Novo Testamento, revela essa diversidade de opções na maneira como se apresenta o Evangelho. Paulo, por exemplo, condena que qualquer outro evangelho seja pregado. Vejam o que ele diz: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, seja anátema. Nós veremos o esforço de Paulo para mostrar aos coríntios, em outra de suas cartas, como o evangelho que ele mesmo anuncia é o mesmo evangelho anunciado também por outros apóstolos. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Tudo isso que nós temos falado aqui, então, ajuda a mostrar que há sim um consenso em torno daquilo que seria o Evangelho. Porém, este mesmo Evangelho pode ser apresentado de formas, de maneiras diferentes. E queremos demonstrar isso por meio da própria Bíblia, recorrendo ao Novo Testamento. Então, primeiro, o Evangelho apresentando Jesus como alguém que paga a dívida em nosso lugar. Vejam o que diz o texto bíblico: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E ainda o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. De uma segunda maneira, o Evangelho como Jesus derrotando os poderes do mal. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Outro texto fala: o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Terceiro, o Evangelho como Jesus suportando a maldição e a ira de Deus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Então esse é o texto da crucificação que está lá em Mateus. Depois nós encontramos o texto que diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ainda, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Uma quarta forma em que o Evangelho é apresentado: Jesus concedendo a salvação por meio da graça e não por obras. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Em outro texto é dito: nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E, finalmente, quinto, Jesus como um exemplo para nós. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E ainda,
Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então vejam, existe algo em comum em todas essas diferentes maneiras de se referir ao Evangelho. Todas elas, para começar, falam de Jesus Cristo. Todas elas apontam para a redenção. Falar de Jesus é falar de uma substituição. Jesus paga a dívida em meu lugar. Jesus derrota o mal que eu não consigo derrotar. Jesus suporta a ira divina que eu seria incapaz de suportar. Jesus concede a salvação que eu jamais poderia conquistar. E uma vez que ele, Jesus, é o meu redentor, o meu salvador, ele se torna também o modelo, o exemplo diante de mim, aquele a quem adoro, a quem sirvo e a quem procuro imitar. Tudo isso na certeza de que toda e qualquer coisa que eu possa fazer agora é apenas uma resposta ao seu gesto, ao seu amor que me alcançou antes mesmo que eu pudesse fazer qualquer coisa. Deus, ele nos criou para um reino de paz, harmonia e comunhão. A nossa rebelião, a nossa busca por autonomia causaram fragmentação, corrupção, a separação de Deus. O Evangelho é aquilo que Deus, por meio de Jesus Cristo, faz em favor do mundo, para nos resgatar, para redimir todas as coisas. Deus abençoe você, seja você uma bênção.